Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Estamos lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 12 a 16. E eu queria meditar na palavra de Deus nesses versículos. Mateus 5, versículos 12 a 16. Diz assim: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós te adoramos e nós te bendizemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que tem envolvido as nossas vidas com a Sua preciosa graça. Obrigado, Pai, porque podemos encontrar nas Escrituras Sagradas os princípios que norteiam a nossa fé e o nosso estilo de vida. E nesta manhã, quando estaremos estudando mais um princípio, que o Senhor esteja a aplicar com o Teu Espírito Santo aos nossos corações. Tu conheces, Senhor, a vida, a história, o momento de cada um aqui, e só o Senhor pode aplicar aos nossos corações a Tua palavra. Então que nesta hora o Teu Espírito possa estar trabalhando dentro de nós, a favor de nós e para a Tua glória, Pai. Manifesta-te aqui, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está vendo essas cestas bonitas aqui? Não é? Esse é o trabalho de vários voluntários aqui da igreja, nessa campanha que a gente está fazendo de cestas de Natal. Ainda faltam várias aí, né? Parece que chegamos perto de 300, né? E faltam aí perto de 400 para a gente chegar à nossa meta de 700. Você pode participar comprando os elementos ou trazendo da sua casa os elementos que estão aí na cesta. Você deve ter na sua revista essa indicação. E você pode participar também como voluntário, né? Vindo aqui ajudar a montar as cestas. Então você pode pedir mais informações ou aí na sua revista você as tem. Nós começamos a estudar esse texto domingo passado à noite e começamos o segundo princípio desse sermão do Senhor Jesus. O primeiro princípio, será que você lembra, né? Vocês são abençoados. Não lembraram, não, vou ter que começar a pregar tudo de volta. Vamos lá, vocês são abençoados, abençoadores. Esse foi o primeiro princípio, e o Senhor Jesus então vai descrevendo como nós podemos ser abençoados, abençoadores nas bem-aventuranças. Mas a partir do verso 12 até o verso 16, Jesus apresenta o segundo princípio. Vocês são os meus profetas hoje. Vamos dizer juntos? Vocês são os meus profetas hoje. Vamos mudar um pouquinho o jeito disso? Vai dizer assim: eu sou profeta de Jesus. Vamos dizer assim? Eu sou profeta de Jesus. Olha, presta atenção, hein? Eu sou profeta de Jesus. Esse era o sentido deste segundo princípio. Depois de afirmar que nós somos esses abençoados, abençoadores, o Senhor vai declarar, mediante duas metáforas, que nós somos os profetas de hoje. E ele usa um tipo de pensamento, que é o pensamento hebraico,
que vai construindo em espiral o que ele está ensinando. Nós temos uma maneira de estudar ou de ensinar usando o estilo do pensamento grego. A gente coloca uma definição, não é? Depois vai colocando todos os elementos dessa definição e a gente muda de assunto. No pensamento hebraico, ele dá uma passada geral, não é? Depois ele pega um tópico, dá outra passada geral, depois ele pega outro e ele vai fazendo uma espiral crescente. Esse é o jeito. Então, vários dos aspectos que estão no primeiro princípio, eles retornam nos próximos princípios, né? Então ele falou da perseguição, porque nós estávamos sendo perseguidos por causa da justiça, e assim como os profetas foram perseguidos, nós também somos perseguidos. Aí ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, conectando aos profetas. E ele vai nos ensinando dessa maneira espiral. E a gente aprendeu que a primeira metáfora era: vocês são o sal da terra. E aprendemos a semana passada que era muito fácil para as pessoas entenderem a utilidade do sal, que o sal dá sabor, e assim a gente, como profeta de Deus, dá sabor e dá sentido à vida. Quando a gente anuncia o Evangelho, a gente apresenta o sentido da vida através do Senhor Jesus. Que o sal era o primeiro antisséptico usado no mundo. Então, se você tinha que desinfetar uma ferida, fazia uma salmoura e lavava as feridas. Quem é do tempo que fazia salmoura para lavar a ferida aqui? Ai, doer, esse negócio era ruim, não é? Mas desde os tempos lá do Senhor já se usava o sal para cura. E é justamente disso que Jesus está falando, que a gente, como sal da terra, faz diferença e leva cura para a humanidade. A terceira coisa é que o sal preserva, né? Você já comeu feijoada aqui? Né? Tem vários elementos da feijoada que são salgados, a gente tem que tirar o sal, porque não tinha geladeira naquele tempo, então a gente preservava a carne com sal. E a Bíblia vai nos ensinar que o sal preserva a sociedade, preserva a vida. Quando nós estamos colocando os valores de Deus na sociedade, nós estamos sendo como um sal, porque se perder essa força de preservação, pode ter certeza que a sociedade como tal vai falir, vai ruir, como na história isso já aconteceu. E por fim, a gente vai perceber que outra qualidade do sal é a capacidade de permear. Você põe o sal na comida, não é? E você não vê mais o sal. O sal está lá no meio dos alimentos, ele misturou-se com tudo, mas apesar de estar misturado, ele mantém as suas qualidades e deixa bem claro que ele está presente. E dessa mesma maneira, nós, como sal da terra, estamos envolvidos na sociedade, em cada área, em cada setor, e Deus, pela sua sabedoria, te colocou no lugar em que você está para fazer diferença nessa terra. E Jesus vai dizer: olha, não percam o sabor profético, porque se você perder o sabor profético, o sal já não serve para nada, não é? E ele precisa ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas eu queria nessa manhã falar um pouquinho sobre a segunda figura, e ela vai aparecer nos versículos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A segunda metáfora ilustra a nossa missão profética. É que nós somos luz do mundo. Jesus queria que entendêssemos como servos do Altíssimo, Ele nos deu a capacidade de refletir a sua glória, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor
através de nós. Essa é uma coisa tremenda. Você lembra lá no Velho Testamento, quando Moisés subiu lá no monte para receber as tábuas da lei, e ele, em comunhão com o Senhor, ele desceu daquela montanha e ele trouxe as tábuas na sua mão, nas suas mãos, mas o que impressionou o povo não foi as tábuas, não foram as tábuas. O que impressionou o povo era o brilho no rosto de Moisés. A glória de Deus, de alguma maneira, se refletia no rosto de Moisés e as pessoas estavam impressionadas, a tal ponto de pedirem para Moisés: Moisés, cobre o teu rosto, é esquisito demais olhar para a glória de Deus que está brilhando em você. É interessante que alguns pesquisadores da obra missionária e da psicologia da religião afirmam que antes de uma pessoa se converter à mensagem que está sendo anunciada, ela se converte ao pregador da mensagem. O que eles querem dizer é mais ou menos isso. Primeiro, eles vão acreditar em você, para depois acreditar na mensagem que você prega. Se você é uma pessoa que não transmite a veracidade, a pessoa olha e diz assim, não parece verdadeiro, não parece sincero, não parece que essa pessoa de fato experimenta essa realidade. Pode ter certeza que essa mensagem não vai ser ouvida. Mas na medida em que a pessoa conhece você e começa a ver que esses valores são verdadeiros na sua vida, não que você é perfeito, que todo mundo sabe que você é pecador, mas que você é sincero, que você está buscando de fato a Deus, que coisas de Deus estão acontecendo na sua vida, que essa pessoa não sabe explicar tudo o que está acontecendo com você, ela fica impressionada com você e por causa de você com a mensagem. É disso que Jesus está falando, que nós refletimos a glória de Deus por onde passamos. As pessoas vão olhar e vão perceber que tem alguma coisa diferente, que as palavras, elas na verdade, elas estão testificando do que eles estão vendo na sua maneira de ser, de viver, de pensar, de agir e de falar. E esse é o brilho da glória de Deus na nossa vida, um dos aspectos do brilho da glória de Deus. Isso tem a ver com esse ensino do Senhor Jesus: vocês são a luz do mundo. Se as pessoas podem ver a luz de Jesus em nós, será muito mais fácil se converterem a Jesus. Mas se a mensagem for correta, mas ela não pode ser percebida na prática, na vida do pregador, se não há luz nele, então será mais difícil crer nesta mensagem. Por isso Jesus faz algumas advertências quanto a esta expressão da nossa missão profética. Primeira advertência: não tentem esconder a luz. Diz para quem está pertinho de você: não tenta esconder a luz. Não tenta esconder a luz. Diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Aqui também há duas nuances dessa verdade. Quando você é luz, ou seja, quando você de fato revela a glória de Deus, então será impossível ser um agente secreto. Não dá. Você não vai conseguir ser um agente secreto da fé, porque todas as pessoas perceberão que você tem o brilho de Jesus nas palavras, nas ações e nos sentimentos. Por isso, não tente esconder, o teu brilho na presença dos homens.
Na verdade, até aqueles que estão longe de você serão guiados pela sua luz que se projeta. E essa é uma coisa interessante, não é? Quando a gente está meio perdido, não é? E a gente vê um referencial de luzes lá à noite, distante, a gente vai na direção da luz. Eu não estou sendo iluminado ainda, mas aquela luz se torna um referencial. E o que Jesus está dizendo é que não dá para esconder uma cidade que está em cima da montanha. Ela se torna um referencial, mesmo que a luz ainda não esteja brilhando onde você está, ela se torna um referencial. E é isso que acontece conosco. Se você vive esse brilho da luz do Senhor Jesus, mesmo as pessoas que não te conhecem tão profundamente, mesmo as pessoas que não estão sendo iluminadas de alguma maneira, vão admirar, por exemplo, a sua família. Mas olha que família bonita, olha que coisa interessante, olha como eles reagem diante das coisas, e aquele brilho se transforma num referencial. Se você é uma pessoa de integridade, mesmo que a pessoa não esteja sendo iluminada pela palavra de Deus, ou sendo trabalhada ainda pela palavra de Deus, diz assim, olha, que pessoa de integridade. Se você é uma pessoa de palavra, não é? As pessoas vão perceber que você é uma pessoa de palavra, mas olha, essa pessoa é séria, não é? E isso se torna um referencial. É como a luz, não é? Ou a cidade que está construída sobre uma montanha. E as pessoas vão percebendo isso na nossa vida, no nosso jeito de ser. Quanto mais você busca o Senhor, e quanto mais Ele se revela a você, tanto mais longe será o alcance da sua influência sobre as pessoas que anseiam pelo brilho da presença do Senhor. E tentar esconder essa luz não será somente uma tolice, mas será até um desaforo, uma verdadeira ingratidão ao que é a verdadeira luz que brilha através de você, que é Jesus. Por isso ele vai afirmar, Jesus vai afirmar, brilhe a sua luz, não tenha medo, nem vergonha de ser quem você é, ministro de Deus, profeta do Altíssimo, testemunha de Jesus na terra. É interessante que, se você nunca leu biografias de homens de Deus, eu queria desafiar você a fazer esse tipo de leitura. É interessante porque esses homens já não estão mais aqui entre nós. Por exemplo, eu quando adolescente adorava ler biografias e li várias delas, né? Por exemplo, George Whitefield, um grande pregador, e a maneira como ele vivia, John Wesley, não é? Um avivalista, eu fiquei impressionado com a vida dele. Li sobre o Wilberforce, esse político que trabalhou para a libertação dos escravos. Li sobre Martin Luther King e fiquei impressionado. Tem defeitos na vida dele, mas fiquei impressionado com a vida desse homem. É interessante que o tempo passou, eles estão distantes de nós, mas a luz deles continua brilhando sobre a nossa vida. Ninguém consegue apagá-las. E eles se tornam um referencial para que a gente possa seguir o caminho do Senhor na nossa vida. A segunda colocação do Senhor Jesus é que a gente não pode esconder uma cidade que está colocada sobre uma montanha, mas também a gente não coloca a luz que vai iluminar a nossa casa debaixo de uma vasilha, não é? Não tem lógica isso. Jesus queria dizer que há pessoas que deliberadamente decidem esconder a sua luz. E a única maneira de fazer isso é cobrir totalmente, porque a luz vai sair por algum cantinho. Agora, se você cobre totalmente a luz, né, e quando a gente está pensando em luz, tem que pensar que na cabeça
de quem estava ouvindo essa mensagem, não existia lâmpada, não existia luz elétrica, o que existia era uma lamparina, né? Era fogo que iluminava. Se eu cubro hermeticamente uma vela, por exemplo, o que vai acontecer? Ela vai apagar, porque ela vai consumir todo o oxigênio e vai apagar. E o que Jesus está tentando ensinar para a gente é que quando você não exerce o ministério profético diante das necessidades das pessoas, a sua fé vai desvanecer-se, vai apagar, você vai se esfriar. O oxigênio da nossa fé é a necessidade das pessoas. E nós somos os portadores da mensagem libertadora, transformadora, das orações, do cuidado, do afeto, do carinho. E quanto mais nós fazemos isso, tanto mais sentimos a necessidade de sermos iluminados pela graça de Deus, e tanto mais buscamos o Senhor intensamente, e essa luz não se apaga. Agora, se eu cubro essa luz, eu não quero, eu não tenho jeito, tá? Então, se eu tentar fechar hermeticamente, eu vou me esfriar, eu vou apagar. É muito comum algumas pessoas dizerem assim: olha, eu sou crente, eu sou servo do Senhor Jesus, mas eu não tenho comunhão com a igreja. Pode ter certeza que essa luz vai se apagar, vai se esfriar. Por quê? Porque a gente está cobrindo a nossa luz. Fé não é um elemento privado da vida. O mundo está dizendo que fé é um elemento privado da vida, mas não é. Fé é a glória de Deus em nós que brilha nas circunstâncias da vida e na sociedade. É nessa interação que a nossa fé cresce. É nessa interação que nós sentimos a utilidade de sermos servos de Deus nesse mundo. É nessa interação que fazemos diferença. É nessa interação que a graça de Deus se manifesta mais poderosamente na nossa vida. Então, se você cobre, o que vai acontecer? Vai apagar. Agora, se eu cobrir um pouquinho, se eu colocar uma vasilha em cima, mas eu vou deixar um pedacinho aberto para entrar um pouco de oxigênio. Então, digamos que você é aquele que diz: eu não quero me envolver muito, eu quero só me envolver um pouquinho, mas eu não quero me envolver muito, eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu não tenho, olha, não dá certo, a minha vida é tão ocupada, tão cheia de coisas. Quem é que aqui é desocupado? Tem alguém desocupado aqui? Todo mundo aqui é ocupado, não é? Quem é que não trabalha, gente? Se não trabalhar, não come, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, não é? A gente, mesmo aposentado, trabalha, porque tem que ir lá limpar a casa, arrumar as coisas, senão não dá conta da vida, tá? Então, todo mundo tem ocupação, mas aí a gente deixa uma frestinha. Não, eu não quero me envolver tanto. O que vai acontecer com essa vasilha que está cobrindo a vela? Pode imaginar o que vai acontecer? Ela vai esquentar, porque o fogo vai ficar ali dentro, ou ele vai encostar na vasilha, não é? O mesmo que ele não encoste, aquilo vira um forno. Não sei, quem já fez aqui aquilo que a gente usa, usava, não sei se usa ainda, né? Antigamente se usava muito, chamado forno de Bia, né? Para fazer fisioterapia. Aquilo é muito engraçado. Você entra num negócio assim, parece uma madeira que cobre a gente, e eles colocam uma velinha do lado de fora, não é? Acende aquela velinha num tipo de um funil, e lá dentro começa a esquentar, e esquenta aquele negócio, e você olha lá de fora, é uma velinha que está lá. Então, isso que está acontecendo conosco, a gente é aquela vasilha que está coberta, a gente começa a esquentar. Mas o que significa esse esquentar?
ele começa a se machucar internamente. Porque quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente começa a se machucar internamente. A gente começa a sentir a nossa vida arder internamente. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz assim: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. Jeremias disse: eu não aguento mais ser profeta. Esse negócio de ser profeta não dá certo. Está difícil, essa vida está complicada, não dá. E ele diz: não vou mais ser profeta. E aí nesse texto que a gente acabou de ler, ele diz assim: não aguento mais não ser profeta. Está queimando dentro de mim. Você lembra da história de Jonas? Toda vez que a gente foge da vontade de Deus, Deus tem que botar a gente na rota de novo. E se você precisar ser jogado no mar e engolido por um grande peixe, ele vai jogar você no mar e vai ser engolido por um grande peixe. Por quê? Você é a luz de Deus brilhando nessa terra. E não pode cobrir a luz. Não pode esconder essa luz. Porque as pessoas dependem do referencial de Deus que foi colocado na sua vida. Tem gente que vai encontrar o caminho da salvação olhando para algum aspecto da sua vida. Tem gente que vai ser tocado pelo Espírito Santo porque você é instrumento da graça de Deus e a glória de Deus está se refletindo em você. E se você fecha o seu coração e fecha as portas, ou você vai se esfriar completamente, ou você vai arder como um fogo dentro do seu coração. Por isso, Jesus vai dizer para a gente fazer o contrário. Ele diz no versículo 15, ao contrário, a gente não coloca a luz debaixo da vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. No verso, na linguagem antiga, assim, mas coloca no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Nas casas antigas, onde não tinha luz elétrica, tinha um lugar, ou na parede, ou no meio da casa, tipo um lustre, tá? Onde as velas ou a lamparina era colocada. Então, nas casas mais ricas, tinha um lustre. O lustre era uma espécie de candelabro, onde existiam várias velas, e você tinha uma vara que você acendia as velas, e quando chegava a hora de dormir, tinha uma espécie de uma vasilhazinha, assim, tipo um funil, que você apagava as velas. E justamente por causa da posição em que ele estava, toda a casa era iluminada. Nas casas mais pobres não tinha o lustre, tinha o velador. O que era isso? Do lado da parede, tinha um pedaço de madeira, tinha um suporte, e ali você colocava a lamparina. Conforme a sua necessidade de luz, então nas paredes você encontrava esse lugar para colocar a lamparina. Quem já viu isso aí no interior? Já viu isso aí? Mas você é velho, hein? Você é velho, hein? Porque isso já faz tempo que não tem mais, E normalmente se usava aquelas lamparinas de óleo, Punha o óleo, E aquilo levantava uma chamazinha e em cima no teto ficava meio preto, Era assim, porque ficava aquela fumaça ali que pegava na parede ali ou pegava no teto. Mas por que se colocava naquele lugar? Porque estrategicamente, se você coloca na mesa, ele vai iluminar aqui na volta, mas lá em cima, ele está iluminando o seu ambiente e você consegue enxergar. Outro dia faltou luz lá em casa, e tem uma peça lá em casa de vidro que fica em cima do fogão, que
o exaustor, né? Para trabalhar com exaustor, e eu fiquei tentando achar um lugar para botar a vela, né? Porque você bota na pia, bota ali e fica meio escuro, e eu queria cozinhar, e eu não estava enxergando onde é que eu ia, como é que eu ia fazer, e aí eu botei a vela lá em cima, ficou maravilhoso, né? Eu consegui cozinhar e tal. Por quê? Porque ela está num lugar estratégico, e a luz está colocando-se ali em todo aquele ambiente, e Jesus está falando exatamente sobre isso. Se você é profeta, se você é o sal da terra, se você é a luz desse mundo, porque o Senhor está fazendo a glória dele refletir-se através da sua vida, então você precisa se colocar nos lugares em que a luz possa brilhar mais e alcançar mais pessoas. Jesus queria que não somente você estivesse refletindo a glória de Deus, mas também entendesse que deveria se posicionar em lugares estratégicos para com mais eficácia testemunhar de Jesus. Ele está dizendo que nós não devemos apenas aproveitar as oportunidades para a proclamação do Evangelho, mas que nós devemos também provocar novas oportunidades para pregar o Evangelho. Essa é uma coisa interessante, não é? Satanás vai tentar tirar do seu coração a intencionalidade da evangelização. Ele vai dizer, olha, só aproveita uma oportunidade, se abrir uma porta, você fala. Não, querido, a gente bate na porta e a porta se abre. A gente precisa entender que a luz se coloca num lugar estratégico, para que a palavra de Deus possa alcançar o coração. Então, não apenas aproveite as oportunidades que Deus vai proporcionar na vida das pessoas, mas gere novas oportunidades. Trabalhe na vida de alguém. Por exemplo, você tem alguém que você gostaria que se convertesse, que você conhece, que é seu amigo, que é da sua família? Você tem orado por essa pessoa? Aleluia. Tem alguns que nem oram. Mas o que você tem feito para intencionalmente abençoar essa vida com a luz do Evangelho? Estrategicamente fazer isso. Há tanta coisa que a gente pode fazer, tão simples. Convida para almoçar na sua casa. E lá na sua casa, num dado momento, dá graças a Deus por alguma coisa que Deus fez na sua vida. É interessante que esse era um jeito do Velho Testamento. No Velho Testamento, quando alguém tinha um motivo de louvor a Deus, de ação de graças, tá? O que ele fazia? Ninguém podia louvar a Deus sozinho. Ele tinha que fazer um sacrifício, não é? Então ele ia para o templo, lá no alpendre do templo, ele levava pessoas convidadas, seus amigos, seus familiares. Esse animalzinho, ele era assado como um churrasco no altar. Se pegava aquela comida que foi preparada, colocava na mesa, e antes de comer, aquele que estava fazendo a ação de graças e o louvor dizia assim: hoje nós estamos aqui para celebrar uma coisa muito especial. Aconteceu algo de Deus na nossa vida, por isso essa comida está colocada aqui. E ele dava o seu testemunho, agradecia a Deus e todos comiam juntos. Você já parou para pensar? Que coisa gostosa. Você vai lá, reúne a tua família para dizer: olha, aconteceu algo tão gostoso na minha vida, e a gente está aqui para agradecer a Deus. Você vai dizer: mas isso faz o Evangelho entrar? Faz. De uma maneira tremenda, porque você está testificando da ação de Deus, do Deus vivo, todo-poderoso, aqui na terra, hoje, agora, através da tua vida.
Deus pode lhe dar outras oportunidades, né? Você já convidou alguém para assistir um culto com você? Sabe por que muita gente não convida? Porque acha que vai ser inconveniente. Agora, qual é a maior inconveniência? Um convite amistoso, carinhoso, ou aquele dia, quando todo mundo vai se deparar diante do justo juiz, e aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, serão lançados por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, diz a Bíblia. Às vezes nós lidamos com a fé como se ela fosse um clube de futebol. Um torce para um, outro torce para outro. Se é isso que você acredita, você está no lugar errado. Agora, se você crê que Jesus é a salvação eterna, você tem que fazer alguma coisa. Você imagina se houvesse uma doença contagiosa e mortal, qualquer que seja ela, e você tem guardado na sua casa o único remédio que cura, e tivesse gente do seu lado morrendo dessa doença, e você está com aquele remédio guardado na gaveta, você acha que Deus não pediria contas para você do remédio guardado na gaveta? É isso que a Bíblia está ensinando para a gente, que Ele vai pedir contas da luz que Ele lançou sobre nós. É isso que Ele falou quando Ele falou do sal. O sal que perdeu o seu propósito não presta para mais nada. Você tem uma bênção de Deus para levar para alguém. Você tem algo da graça do Todo-Poderoso para dividir com alguém. Você não pode ficar com isso guardado, você tem que repartir isso amorosamente. Amorosamente. Por isso, a gente não apenas aproveita as oportunidades que surgem, mas nós provocamos as oportunidades para a glória de Deus. E Jesus termina com o verso 16, ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus conclui com uma ordem: brilhe diante dos homens com a luz que eu te dei. E Jesus relaciona este brilho com ações práticas. Brilhar a luz não é uma espiritualidade etérea, mas é uma espiritualidade encarnada, que tem forma, expressão, data, lugar. São palavras proféticas, mas são também atos proféticos. Quando nos tornamos de maneira concreta a boca do Senhor, os pés do Senhor, as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, agindo nesta terra. E o resultado prático disto é que Deus é glorificado. E este é o fim último de tudo quanto vivemos e tudo quanto fazemos. Isaías 43:7 diz assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei, diz, criei para minha glória, a quem formei. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você é luz desse mundo. Você é o sal dessa terra. E Deus o colocou estrategicamente em algum lugar para fazer diferença.
fazer diferença na sua casa, fazer diferença no seu trabalho, fazer diferença com pessoas amigas, fazer diferença no lugar em que você mora. Deus te colocou estrategicamente ali. Não esconda a sua luz. Ao contrário, brilhe a glória do Todo-Poderoso que está em você. Esse é um ensino do Senhor Jesus. Por quê? Porque você é o profeta de Deus hoje. Deus quer usar a tua vida para a glória dele. Esse é o ensino de Jesus. Nós vivemos num mundo hedonista, que quer só desfrutar. E nós queremos desfrutar a bênção de Deus. Eu quero e você também quer. Eu quero a bênção de Deus. Você não quer a bênção de Deus? Mas o Senhor está dizendo que Ele fez de nós bênção para esse mundo. Vocês são os abençoados abençoadores. E nós abençoamos o mundo quando nós levamos os valores do reino de Deus e brilhamos a glória de Deus para fazer diferença nessa terra. Às vezes não é um trabalho agradável, a gente vai ser criticado, vai ser, quem sabe, ridicularizado. Nós já falamos sobre isso quando falamos da perseguição, mas nem por isso a gente para de brilhar a glória de Deus. E a gente brilha a glória de Deus, essa luz que Deus colocou em nós, com ações práticas e com palavras, com gestos de amor que demonstram o cuidado do Senhor Jesus, mas também com palavras que apontam para a salvação eterna que só Jesus pode dar. Eu creio que Deus colocou na sua vida alguém que Ele quer salvar. Parou para pensar nisso? E é muito interessante porque Deus nos responsabiliza por essas pessoas. Se tem uma coisa que me impressiona, é como Deus fala no Velho Testamento sobre os pastores e profetas. Ele diz que algumas expressões são fortíssimas. Eu gosto de ler de vez em quando, para mexer com o meu coração. Ele diz assim: eu vou arrancar os braços desse pastor que não socorre a ovelha. Literalmente está escrito assim. Por quê? Porque ele ama aquela ovelha, mais do que você é capaz de imaginar. E Deus colocou você ali pertinho para fazer diferença nessa vida. Se Ele não desistiu dessa vida, por que é que você desistiu? Se Ele continua amando, por que você parou de amar? Então, eu queria que agora a gente orasse ao Senhor, a gente vai encerrando esse culto, mas eu queria que a gente orasse ao Senhor agora, e que você olhasse aí, tem vários aí, né? Poltronas vazias aí, não tem? Então vamos pensar que cada poltrona dessa tem um nome. Quem é o nome dessa pessoa que deveria estar sentada aí? Quando eu falo em estar sentada aqui, é um símbolo, tá? Porque Deus pode colocar essa pessoa em qualquer outra igreja. A gente não está pensando em adeptos aqui. A gente está pensando no avanço do reino de Deus. Eu não estou pensando em adeptos para minha seita aqui. Eu estou pensando que a gente tem uma mensagem transformadora que faz diferença no coração das pessoas. Então, quando você estiver olhando para esse banco, para essa poltrona, lembra o nome de alguém. Lembra alguém precioso que Jesus quer salvar. E você vai se comprometer hoje diante do Senhor a ser uma bênção nessa vida. O que significa isso? Você vai orar por essa pessoa todos os dias. Senhor Jesus, abençoa, salva. E o Senhor vai colocar você como um vigia, uma sentinela em cima de uma torre,
para abençoar aquela pessoa. Porque você é sal da terra e luz do mundo. Você vai orar por essa pessoa. E você vai pensar em oportunidades criativas para abençoar essa pessoa. E você vai pedir autoridade e poder do Espírito Santo para que a mensagem da luz brilhe nesse coração. Você concorda com isso? Então agora, curva a tua fronte, enquanto uma música é tocada aqui, você vai orar por essas pessoas. E nós vamos crer no poder salvador de Jesus. E você vai se comprometer com Deus. Fala com Ele. Intercede. Luta essa batalha de oração, de fé, de envolvimento. Se você faz parte de uma célula, quem sabe esse seja o melhor lugar para você, num dia festivo da célula, um churrasco, um lanche, convidar essa pessoa para estar junto com você, porque vai ser um culto de ação de graças. Intercede ao Senhor agora. Se você já intercedeu, agora fica de pé, e a gente vai orar juntos aqui, tá? Fica de pé agora. Povo de Deus, você é profeta de Deus nessa terra. Não guarda a luz dentro de você, brilha a tua luz. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, Tu conheces o coração e a história de cada um dos Teus filhos. E há pessoas que nós amamos, que precisam do Senhor. Alguns são tão próximos de nós, alguns são filhos, maridos, esposas, pais, irmãos na carne. Outros são pessoas que nós convivemos todos os dias, no trabalho, na vizinhança, na escola. Eu quero te pedir agora, Pai, reveste do poder do Espírito Santo os teus filhos, para que eles sejam testemunhas de Jesus, e que esse testemunho alcance a vida e o coração das pessoas. Ó Pai, eles têm uma mensagem a ensinar, mas eu quero te pedir que essa mensagem seja autenticada, comprovada pelos sinais, milagres do Senhor na vida dessas pessoas. Eles estão orando por elas. Então, Senhor, ouve a oração e marca a vida dessas pessoas com os teus sinais, prodígios e milagres, de tal maneira que o brilho da glória de Deus seja tão intenso que eles tenham que cair com a boca no pó e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Salva, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, faz diferença nessa terra. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.